Bem, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, para estudarmos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. E o item é transmigrações progressivas. Hoje, nós vamos iniciar o estudo da questão 191. 191. Mas antes, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de abertura. Ana, por favor. Vamos levar o pensamento em Deus, em Jesus, a espiritualidade amiga, ao mentor da casa, agradecendo esse momento, essa oportunidade de mais um estudo da tarde de hoje. Que Jesus possa nos amparar, nos iluminar, para que possamos ter um bom entendimento no estudo da tarde de hoje. E pedimos também a permissão do alto para iniciar o estudo da tarde de hoje. Jesus possa estar conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Como eu falei para o pessoal anteriormente, quem tiver aí o livro Depois da Morte, do Leon Denis, deixa ele aberto no capítulo 41, que tem por título Reencarnação. Então, nós vamos começar o estudo de hoje na questão 191 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec pergunta o seguinte: ele está querendo saber sobre as almas. Então, ele fala assim: as almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E os espíritos respondem: de infância relativa. Lembrando que esse livro foi escrito em 1857. Então, nessa época, os indígenas, os povos indígenas, eram considerados selvagens, povos selvagens, né? Então, a gente sempre tem que fazer essa lembrança. Nós estamos tratando aqui de uma obra que tem mais de 100 anos. Então, a visão daquela época era totalmente contrária da visão de hoje. É aquilo que eu já falei para vocês, as tais falácias historiográficas. Você não pode olhar a forma de ver, né, a cultura do passado com o olhar de hoje. Então, em 1857, lá se vão mais de 150 anos, acho que deve ter aí, vou fazer até a continha rápida aqui, só para a gente deixar isso, eu faço questão de deixar isso bem esclarecido, porque tem pessoas que vão dizer assim: isso é que coisa antiga, que coisa isso, que coisa aquilo, tá? Então, são 165 anos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Você vai dizer: isso não está politicamente correto. Só que esse texto tem 165 anos. Então, a gente tem que dar essa concessão. Como é que se via a ideia do indígena há 165 anos atrás? Quando ainda existia no Brasil
a escravidão do homem negro, não é? Foi praticamente 31 anos, esse livro foi publicado 31 anos antes da escravidão acabar no Brasil. Veja só. Então, nada de vir com essas ideias. Essa ideia selvagem não é politicamente correto. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, ele diz aqui, de infância relativa, pois são almas desenvolvidas, que já nutrem paixões. Então, os indígenas, estamos falando aqui dos indígenas em 1857. No Brasil, nessa data, grande parte das nações indígenas já haviam sido dizimadas. Não é? A gente sabe disso. Porque é 300 e poucos anos depois do descobrimento, do que se diz ter sido o descobrimento do Brasil. 300 e poucos anos depois. Então, uma grande parte das nações indígenas já tinham sido dizimadas. Então, ele fala que o indígena, como a gente vê o indígena, ele já nutre paixões, já tem raiva, ciúme, vaidade, egoísmo. Então, nós não podemos chamar de almas no estado de infância. Os nossos indígenas hoje, mesmo aquelas tribos, são pouquíssimas, que ainda não tiveram contato mais aberto com o homem branco, né? Nós temos algumas na região norte, já não são mais de estado de infância, porque eles já têm paixões, né? Entre eles, tem disputas entre eles. Então, o que ele chama de infância, ele diz infância relativa. Infância relativa. Porque muitos deles, né, já têm essas paixões bem exacerbadas. Então, ele chama atenção para isso. 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento. Kardec faz ele está dizendo que o indígena já tem uma alma desenvolvida, porque ele nutre paixões. Então, o que o Kardec deduziu? Que as paixões já são um sinal de que aquele grupo é desenvolvido. E aí, os espíritos vão responder: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém não. Aí, nesse caso, a gente vem para nós, no estágio atual que nós estamos. As paixões são um sinal de desenvolvimento, sim. Mas de perfeição, não. Porque nós ainda não somos perfeitos. E olha o que as paixões fazem conosco. Nos levam a cometer atos absurdos, não é? Que prejudicam a nossa vida. Às vezes acontecem uns casos que aparecem na televisão, que eu digo assim, o sujeito hoje acordou e pensou, hoje eu vou destruir a minha vida. E sai para a rua para destruir a vida dele. E destrói. Porque você vê cada coisa que passa aí nos jornais que a criatura fez, e não é dizer que é uma criatura descamisada, que é uma criatura analfabeta. Não. Pessoas, né, com um grau intelectual satisfatório, ocupando posições que têm um certo destaque já, pessoas muito bem empregadas, obrigadas, com bons salários, e parece que o cara acorda naquele dia e diz assim, hoje eu vou destruir a minha vida. E, logicamente, a minha família vai junto. E aí o cara acorda, levanta da cama, põe o pé na rua
e vai, e destrói a vida e a família é envolvida nessa destruição. É isso aqui que ele está falando. É sinal de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinais de atividade de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, gente, alma primitiva, alma no estado de infância, podemos dizer que no nosso planeta não existe. No nosso planeta Terra não existe mais. E eu acredito que há muitos milênios essas almas já não existem aqui. Há muitos milênios. Porque uma alma, um estado primitivo, são aquelas assim, bem, sabe, rústicas, saindo das cavernas, podemos dizer. Saindo das cavernas. Então, o planeta Terra hoje, até porque da forma como o planeta Terra é ocupado, todo mundo conhece tudo do planeta, não é? Se você encontra um cantão do planeta que o homem ainda não tem estado, é difícil. Ele pode até não ter colocado o pé, mas já passou por cima de avião. Então, você ter hoje no planeta Terra um cantão, uma região que nunca foi explorada a ponto de ser desconhecida, é complicado. Daquela que eu nem sabia que existia. Não consta nem dos mapas. Entendeu? Então, esse tipo de alma aqui no planeta Terra, eu não acredito que exista mais. E já há muito tempo. Já são almas bem desenvolvidas. Agora sim, o nível intelectual variando. Mas isso... Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. É Ideína que quer falar? Não, é Menezes. Menezes quer falar alguma coisa? Acho que não. Então... Não. Ah, tá. É que teu microfone ligou, eu pensei que você quisesse falar alguma coisa. Então, eu acredito que o planeta não tenha mais. E aí tem uma nota de Kardec. Kardec, nessa nota aqui, ele diz assim: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Então, ele está fazendo uma comparação com o desenvolvimento orgânico, né, do homem ao desenvolvimento da alma. Com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude como na vida corporal. No nosso caso, tem essa decrepitude. Já no espírito, não. Que a sua vida que teve começo não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que seu progresso se realiza não num único mundo. Sempre bom lembrar isso. O seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas. Ele está falando de reencarnação. Cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Em cada reencarnação você progride um pouco. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias
que nenhum fruto produzem na do espírito, há existências corporais, há reencarnações que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Eu aqui faria até uma observação, se me permite, os amigos espirituais. Eu penso que, ninguém precisa concordar comigo, que uma pessoa passar por uma existência, principalmente se ela for longa, sem ter aprendido nada de edificante, é, para mim, no meu entender, quase impossível. Agora, o que eu acredito é que o aprendizado foi tão pouco, tão efêmero, que é quase como se não existisse. Entendeu? Porque uma pessoa... Eu tenho dificuldade de analisar uma pessoa que vive, vamos dizer aí, 40 anos. É um tempo relativo. Bom, 40 anos. Nem é demais, nem é pouco. 40 anos. E não tenha crescido, acrescentado nada na sua vida, eu não consigo entender isso. Então, eu acho que, quando ele diz aqui, na minha opinião, há existências corporais que nenhum resultado colhe, porque nós soube aproveitar, eu entendo que ele não está querendo dizer que o cara não aprendeu nada, que o cara ficou zero. E sim que foi tão pouco que ele aprendeu, que não teve um resultado relevante. Entendeu? Não teve um resultado relevante. Porque ele diz aqui, nenhum resultado colhe. Para você colher alguma coisa, tem que, pelo menos, ter um potencial. Ter um potencial. Então, às vezes, o cara aprendeu tão pouco, que não tem uma relevância, não vai fazer, como diz assim, não vai chegar a fazer uma festa. Tá? Mas ter ficado zerado, eu tenho certa dificuldade. Mas é tão pouco que nenhuma relevância do que ele aprendeu vai realizar, vai deixar alguma marca, né? Questão 192. Pode alguém, por um proceder impecável da vida atual, quer dizer, essa vida foi fantástica, ele fez tudo maravilhoso, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Quer dizer, aquele salto, ele pulou do nível 1 ao nível 100. Deu um salto assim, ó. O que eles dizem? Não. E aí tem aquele ditado popular, né? A natureza não dá salto. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Porque na pergunta de Kardec, olha a pergunta de Kardec, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, será que o proceder impecável na vida atual, na visão de Kardec, é perfeição? É isso que o Espírito está dizendo para ele. A sua visão de impecável, para os espíritos perfeitos, é isso que eles estão dizendo para ele. Entendeu? Então está aqui. Não, pois que o homem, então ele está falando para Kardec, julga perfeito, longe está da perfeição. O que Kardec considera impecável está longe da perfeição. Do que conhece como perfeição o espírito puro. Porque Kardec fala de perfeição na visão dele, de um cientista de 1857. Entendeu? É a visão de Kardec de 1857.
quanta coisa já aconteceu depois. E se eu pensar hoje, será que hoje a nossa visão de perfeição é muito superior a de Kardec em 2022? Também não. O que a gente considera perfeito em 2022 está longe da perfeição. Porque Kardec e nós ainda vivemos no planeta de provas e expiações. Kardec vivia no planeta de provas e expiações e nós também. Então, a nossa visão de perfeição está muito distante da verdade. Então, ele diz aqui, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Tem qualidades, tem virtudes que nós nem sabemos o nome. Há virtudes que nós nem conhecemos. Entendeu? Que nós não sabemos nem o nome. O que é isso? Quais são as virtudes, né? Amor, caridade, não é isso? Tem umas que nem o nome a gente sabe. E aí ele diz aqui, poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Dentro de um mundo de provas e expiações, ele poderá ser o primeirão, tá lá, na ponta máxima da escala, mas de um planeta de provas e expiações. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. Não foi assim com Jesus? Quando ele era criança, bebê, o pai não teve que fugir com ele, com a família, José. José teve que pegar Maria, Jesus, botar numa mula e fugir para o Egito. Quando voltaram, Jesus tinha 4, 5 anos por aí. Jesus precisou de um pai e de uma mãe até se tornar adolescente. Por quê? Percebeu? Ah, Jesus com 8 anos podia viver sozinho. Podia não. Ele tinha 8 anos. Precisava de uma família. Precisava da proteção do pai. Precisava dos cuidados da mãe. Entendeu? Então, ele também passou pela idade de infância. Será que se Jesus tivesse sido abandonado pelos pais aos 5, 6 anos de idade, ele não teria morrido? Não é? Então ele também precisou de um pai e de uma mãe para cuidar dele. Então é o que ele diz aqui. E depois ele diz, e também com o enfermo que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Então, se ele der um salto do mundo de provas e expiações para o mundo de perfeição, ele pode até ter progredido em moral, mas em conhecimento, em ciência, ele progrediu. Kardec, estando em 1857, ele conhecia a ciência do século XX? Não. Ele conheceu a ciência do século XXI? Não. Algum espírito superior ia fazer para Kardec alguma revelação sobre, tipo, olha, em 2022 as pessoas terão smartphone para se comunicar. Eles iriam fazer essa revelação, iriam explicar para Kardec como funciona o smartphone em 1857? Sabe por quê? Porque Graham Bell, tu não sabe quem é, né? Inventor do telefone. Ainda não tinha feito essa invenção. Então, como é que... E eu dizia, ó, vai ter um homem aí chamado Graham Bell, que ele vai, logo, daqui a alguns anos, inventar um telefone, um aparelho de comunicação à distância.
não vai rolar. Algum espírito superior ia falar para Kardec sobre a lâmpada de LED? Claro que não. Não existia luz ainda elétrica em 1857. Então, não se pode dar salto. Kardec, algum espírito superior falou para ele que Fleming, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ia criar penicilina, que ia salvar os homens, porque na época de Kardec muita gente morria de infecção. Claro que não. Então ele está aqui. Não vão fazer revelações aos homens que eles não possam compreender. Iam falar para ele, tudo bem, já existiu o trem, mas iam falar do trem-bala lá do Japão, que tem o trem-bala do Japão? Claro que não. Iam falar do supersônico? Cadê Santos Dumont para explicar a base? Então ele diz aqui, dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Demais ao espírito, cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, no caso moral, importa se adiante no outro, na área científica, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, se a gente buscar se adiantar na área da ciência e na área da moral, nessa encarnação, né, o máximo que a gente puder, menos penosas serão nossas reencarnações futuras, porque ainda serão muitas. 192A. Pode, ao menos, o homem, na vida presente, está falando com a gente hoje, com Kardec em 1857 e conosco aqui em 2022, preparar com segurança. Olha aqui, ó, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe, menos cheia de amarguras? Sem dúvida, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Eu não posso ir ao pico da escala dos espíritos puros, mas eu posso melhorar o meu futuro hoje, dando qualidade ao meu presente, tendo conhecimento, o máximo de conhecimento que eu conseguir obter e o máximo de desenvolvimento moral que eu conseguir obter. Aí sim, com certeza, o meu futuro vai ser mais radioso. Não quer dizer que eu não vá passar por dificuldades. Elas serão presentes, até porque as dificuldades são uma forma que nós temos de dar aquele salto de qualidade, de crescer. Já vimos isso sobre o sofrimento. Mas eu vou poder ter uma reencarnação mais plena, né? Uma reencarnação com menos dificuldades. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, quer dizer, futuro, descer mais baixo do que esteja no atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Em relação à posição social, a gente vê isso todo dia das páginas policiais. Fulano é um juiz. Está numa posição social boa. Imagina um salário de um juiz, não é? Imagina a moradia de um juiz. Imagina a cesta básica da casa de um juiz. Aí ele escorrega, faz uma besteira,
juiz, político, policial, qualquer coisa. Amanhã ele está no bambu 9, 10, 11, 12, 13. Não caiu socialmente? Caiu. Se antes ele comia lagosta, agora está na marmitex. Está na marmitex. Se antes ele dormia com ar-condicionado, agora está com ventilador aquele de 30 centímetros de diâmetro. Logicamente, né? Tem uns que... Deveria, né, Rose? Oi? Deveria, né? Tem uns que... Aí, de vez em quando, alguém vai lá e descobre. Debaixo da cama, uma caixinha cheia de coisa, aí toma tudo, e vai caindo. Quer dizer, agora que vai piorando a situação. Né? Antes usava sapato italiano, agora está com a havaiana no pé. Caiu socialmente. Agora, o conhecimento dele, a inteligência dele, ele perdeu? Isso não. Isso não. Tá? Ele não cai como espírito. O que é conquista, conquista. Mesmo que ele não use bem. Mas é conquista. Um dia ele vai usar bem. Um dia ele vai usar toda essa inteligência dele para o bem. Porque ela é dele. Agora, posição social... meu Deus. Até a gente que nunca roubou nenhum banco do Brasil, se perde o emprego, não cai de posição social? Cai. De repente, você morava numa casa de 3 quartos, está desempregado, vai ter que alugar uma de 2. Já não vai poder comer manjares, vai ter que ser o PF. E hoje em dia, dê graças a Deus. Porque o preço das coisas estão, subindo. E a nossa posição social vai, descendo, sem cometer nenhum crime. Força das circunstâncias. Vamos ver. Lê pra gente, Verinha, 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime um corpo acelerado? Não, visto que não pode degenerar. Foi o que nós vimos na outra. Não posso degenerar. Lê a 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Graças a Deus, porque senão nós não estaríamos aqui. Isso é misericórdia divina. Pode continuar. Anota ou a pergunta? Anota. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não desce da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, potentado quer dizer pessoa de alto nível, né, de posição social. Aqui na Terra a gente vai trocando de posição, vai vivendo experiências de todo nível. Agora, é claro, como ele falou, a partir do momento que o espírito se arrepende e repara os seus erros, ele dá um passo à frente. Isso é a prova da misericórdia do Pai. Menezes, lê a 195 para a gente. A possibilidade... Peraí. Tá sem som, Menezes, tá sem som. Tá sem som.
Tá agora para ouvir? A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa e nada crê é a ideia de um castigo eterno. Não refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos sépticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto do que seja, de que veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimentos opostos a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso e a razão, porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência que os outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se-lhes o progresso e retardar-se definitivamente. É aquele caso, né? Tem gente que diz assim: ah, não, deixa para amanhã, não tem outra encarnação? Na outra eu faço, na outra eu melhoro. Tem gente que é assim, né? Pô, fulano, vamos lá. Não, não, deixa para a próxima. Então, é aquele cara, é o que ele diz aqui. Aquele que assim pensa, nada crê. Agora, se ele acreditasse no tal castigo eterno, isso também não o refriaria, mais do que qualquer outra, porque a razão dele repele isso. Então, é aquele caso. Ele aqui na Terra pode até dizer assim: ah, deixa para amanhã, eu não estou nem aí, não estou ligando para nada. Mas quando ele chega do plano espiritual e ele se depara com a realidade, e por isso é que André Luiz diz assim: conheça a realidade, abrace a realidade para não vir a ser surpreendido por ela no futuro. Quando ele chega no plano espiritual e ele vê a situação em que ele se encontra, ele percebe que ele agiu errado, né? Como ele diz aqui, ele, de fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como diz o Kardec, do tal do deixa para amanhã. Agora, liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, sentimento oposto a esse trará para ele sua nova existência. É igual o aluno reprovado. Ficou reprovado. Não estudou, tinha um concurso para fazer, queria muito a vaga, não estudou. Foi reprovado. Aí ele olha para trás, vê a turma que ele estava junto, sendo e ele vai ter que ficar ali. Será que esse cara não para pensar? Ah, tá tudo bem, vou repetir pela quarta vez o quinto ano, tá numa boa? Se ele não tiver, eu tô falando assim, nenhum problema, tá, gente? Nós estamos falando aqui das pessoas que não têm nenhum problema psicológico, tá? Do normal. É claro que o cara vai dizer assim, puxa vida, se eu tivesse feito um pouquinho mais de esforço, eu teria sido aprovado e estaria à frente com a minha turma. Claro que ele vai pensar isso, tá? E daí, na nova existência, ele vai procurar correr atrás. Por isso ele diz, é assim que se efetua o progresso. E essa razão, porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já têm experiência, que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende do acelerar-se ou não. Então, depende de nós, né, tá? Em tudo depende de nós. Quantas vezes a gente mesmo, na nossa vida atual, a gente olha e pensa assim, ah, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, se eu tivesse olhado isso aqui com mais atenção,
esses problemas não teriam ocorrido. Ora, até nessa encarnação, da próxima vez que aquela situação se apresentar, eu vou agir de forma diferente. Isso se eu for uma pessoa inteligente, precavida. Por quê? Eu vou perceber que se eu agir da forma como eu agi antes, não vai dar certo. Agora eu vou ler a nota da questão 195. Lê para a gente aí, Deína, a nota da questão 195. Nota de Kardec. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Então, é uma coisa muito lógica, né? Quem está numa situação má vai querer logo melhorar a sua situação. É lógico que às vezes aqui na Terra a gente não tem essa visão. Mas quando o espírito, por milhares de vezes, volta à erraticidade, ele faz essa avaliação. Afinal, gente, ninguém é estúpido. Eu estou falando, né? Alguém não faz questão de eu vou viver eternamente sofrendo. Claro que não. Claro que não, né? Então ele vai sempre procurar melhorar, aprender, crescer. Porque a visão dele no plano espiritual é diferente da nossa visão aqui na Terra. Agora eu vou pegar o livro, vou abrir aqui um PDF para vocês, vou partilhar o ecrã. É o livro, esse livro eu vou até mandar para vocês em PDF. Hoje eu mandei uns 3. Eu já tinha mandado Emanuel, mandei Boa Nova, mandei um outro do Chico, que eu esqueci o nome, e mandei o Obsessão e Desobsessão, A Caminho da Luz, do Chico. São livros que, se a gente puder ter, que a gente adquira, gente, porque são livros importantíssimos. E esse aqui também é um. Tem uma coisinha ou outra, mas é um livro muito bom. É o livro Obras Póstumas. Vocês estão vendo? Só confirma aí para mim. Na primeira parte, tá todo mundo vendo? Confirma para mim, Verinha, aí, se vocês estão vendo. Estamos Sim. Oi? Estamos sim. Tá. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, chamada O Caminho da Vida, é um texto muito bom. Eu peguei só um trecho, mas quem quiser, vai lá no índice do livro Obras Póstumas, que eu vou mandar para vocês. Nesse índice que eu vou mandar, está na página, esse trecho eu vou ler, no PDF, na página 164. No PDF do livro que eu vou mandar para vocês, Obras Póstumas, esse trecho está na 164. Mas o capítulo, O Caminho da Vida, começa na página 161. Então, você abre o livro Obras Póstumas, que eu vou mandar em PDF, e bota lá a página 161. Fica aqui no alto à esquerda. 161. E você vai encontrar o texto todo, O Caminho da Vida. Eu vou ler só uma parte. Essa parte que eu vou ler está na página 164 do PDF. E diz assim: a seguinte comparação é de molde a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Então, Kardec está discorrendo aqui sobre a questão do caminho da vida, a questão das peripécias da alma, né? E ele diz assim: suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais. Então, olha só, suponhamos, ele está fazendo uma comparação com a vida da alma. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais.
florestas que se tem de atravessar, e a entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica, se interrompe para só continuar a saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta. Mais extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Ele está comparando essa viagem com a vida da alma. Mais adiante, segunda floresta se lhe antolha, quer dizer, se aparece na frente dele, onde esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido, menos machucado. Noutra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para se não transviar, para não se perder. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa entrada, firma-se nessa certeza. Depois já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual o velho soldado que na calma do lar doméstico recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca. E ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar, figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas, do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas. Afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-la. Quer dizer, hoje ele acha, com um passo só eu teria transposto tudo aquilo. Ainda mais a minha vista as penetra e lhes distingue os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Diz-lhe então um ancião com quem ele estava conversando: meu filho, este chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido, causar-te-á tédio mortal, e tu porias a ter saudade das vicissitudes, das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Então, olha só o que ele diz aqui: meu filho, este chegado ao termo, quer dizer, ao fim da viagem, mas um repouso indefinido, quer dizer, se agora você sentar e ficar só repousando, causar-te-á tédio mortal, e tu te porias a ter saudade das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los a fim de que cheguem depressa. Então, o que o ancião está dizendo para ele? Vai ser agora aquele lenhador. Lembra que ele disse aqui? Né? Ele diz aqui, e quando penso
que sem aquele bondoso lenhador que me pôs do bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse, né? Se o lenhador não estivesse lá para mostrar o caminho para ele talvez tivesse ficado lá atrás, perdido. E ele diz aqui, o ancião diz para ele, né? Vês daqui grande número de viajantes que estão fazendo a viagem que ele fez, na estrada que percorreste, e que, como tu, naquela época, correm o risco de transviar. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro. Sê um lenhador e procura com teus conselhos guiá-los a fim de que cheguem depressa. Que história bonita, né? Então o ancião está ensinando para ele isso. Vai lá. O lenhador não te ajudou? É tua vez de ser o lenhador. Você já tem experiência, já tem conquista feita. Não quer dizer que você não tenha nada mais a aprender. Você tem sim, mas você já tem um cabedal que pode utilizar para servir aqueles que estão vindo atrás, que estão fazendo a caminhada que você já fez. Então ele diz aqui, nada de parar. Ah, eu já fiz a conquista, vou parar. Não para não, continua. Porque senão você vai cair num tédio. Tem muita coisa a ser feita. Transforma-te num lenhador. Então, belíssimo esse texto, né? E ele continua. Quem puder abrir, eu vou mandar para vocês o livro Obras Póstumas, tá? E o texto, como eu falei, inteiro, está na página 161, que lá começa. Então, vamos aqui. Alberto, lê para a gente a questão 196. Vamos lá. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Foi a história que nós lemos, né? Daquele homem caminhando pelas florestas. As primeiras florestas foram muito difíceis para ele transpor. As outras já foram mais fáceis. Ele conseguiu transpor mais facilidade até que ele chegou ao termo da viagem. Então, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem, se tornam lenhadores. Os mensageiros do Senhor, que vão ajudar os outros que estão atrás dele. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, que eu pedi para vocês pegarem aí, eu pedi para vocês abrirem no capítulo 41. Leon Denis, no segundo e terceiro parágrafos desse capítulo 41, diz assim, é capítulo 41 do livro Depois da Morte, segundo e terceiro parágrafo. É porque vai depender, Denise, da editora. O meu é da federação. Se o seu for da federação, tudo bem. Porque se for publicação do CELD, aí o texto fica diferente. Então, vamos lá. Segundo parágrafo. De repente, Rose, eu vou sair, hein? Ah, tudo bem. Tá caindo um temporal danado aqui. Tudo bem. Ele diz assim.
a luz, tá? Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Então, deixa eu ver se o dela abre aí. É capítulo 41, Reencarnação. É o segundo parágrafo. Vamos ver. O texto é diferente, né? Não, é um texto diferente, Denise. Vamos ver, porque o meu diz assim, segundo parágrafo, todas as almas, porque se o seu é do Leon Denis, o texto é diferente. Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres, deixa eu ver aqui, ela está botando aí, peraí. Eu vou ler então o dela, porque... Ah, tá aí, ótimo. Tá aí. Desce um pouquinho. Desce mais um pouco. Não, desce. Não, você, desculpa, subir aí. Para aí. Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalhar em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Como as outras fases da vida dos seres, a reencarnação está sujeita a leis imutáveis. O grau de pureza do perispírito, a afinidade molecular que determina a classificação dos espíritos no espaço, fixam as condições da reencarnação. Os semelhantes atraem-se e, em virtude desse fato, dessa lei de atração e de harmonia, que os espíritos da mesma ordem de caracteres e tendências análogas aproximam-se, seguem-se durante múltiplas existências, encarnando conjuntamente e constituindo famílias homogêneas. Terceiro parágrafo. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. É um momento terrível de angústia, mas mais formidável que o da morte, pois a morte, não passa de libertação dos laços carnais, de uma entrada em vida mais livre, mais intensa, enquanto a reencarnação, pelo contrário, é a perda dessa vida de liberdade, é um apoucamento de si mesmo, a passagem dos claros espaços para a região obscura. A descida para um abismo de sangue, de lama, de miséria, onde o ser vai ficar sujeito a necessidades tirânicas e inumeráveis. Por isso, é mais penoso, mais doloroso renascer que morrer. E o desgosto, o terror, o abatimento profundo do espírito, ao entrar neste mundo tenebroso, são fáceis de conceber-se. Não tira não, tá, Denise? Deixa aí. Então, olha o que ele diz aqui. Deixa aí. E o desgosto, o terror, o abatimento profundo do espírito, ao entrar neste mundo tenebroso, são fáceis de conceber-se. Então, por isso que ele falou aqui, que a reencarnação, ela é muito mais formidável que a morte. Porque ela tem todo um aspecto diferente, né? É o início de uma caminhada. Deixa aí, Denise, o livro aí mesmo, não tira não. Vamos agora, eu vou pedir agora para Denise, dá uma lidinha na questão 196A. E pode ler a nota de Kardec também. Ô, Rose, essa parte da reencarnação aí, até o final do texto, já é daquele que eu mostrei antes. Porque eu copiei e colei. Quando eu fui abrir de novo, eu abri o outro.
Ah, Vamos ver como é que vai ficar. Então, a questão 196A. isso. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Para um instantinho, Denise. Agora, depois você vai ler a nota. Agora, nós vamos dar uma olhadinha. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu pegar aqui. Nesse mesmo capítulo 41, nós vamos pegar. Deixa eu ver aqui, Papa, depois da morte. Deixa só um instantinho aqui, gente. Eu vou pegar, deixa eu ver, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Quarto parágrafo diz assim: a reencarnação. Isso, aí. A reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito. Olha quanto ensinamento ele está trazendo aqui. Para quem vai estudar perispírito, isso aqui é o fantástico. Olha só. A reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz. Olha aí a reencarnação de Sigismundo, no livro Missionários da Luz. O qual se reduz, se condensa, tornando-se progressivamente mais pesado, até que, por adjunção suficiente de matéria, constitui invólucro carnal, um corpo humano. O perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. Daí dimanam as condições fisiológicas do renascimento. As qualidades ou defeitos do molde reaparecem no corpo físico, que não é, na maioria dos casos, senão imperfeita e grosseira cópia do perispírito. Desde que começa a assimilação molecular, que deve produzir o corpo, o espírito fica perturbado. Um torpor, uma espécie de abatimento invadem-no aos poucos. Suas faculdades vão se velando uma após outra, vão diminuindo, né? A memória desaparece, a consciência fica adormecida e o espírito, como que é sepultado em opressiva crisálida. Entrando na vida terrestre, a alma, durante um longo período, tem de preparar esse organismo novo, de adaptá-lo às funções necessárias. Somente depois de 20 ou 30 anos de esforços instintivos é que recupera o uso de suas faculdades, embora limitadas ainda pela ação da matéria. E então poderá prosseguir com alguma segurança a travessia perigosa da existência. Então, olha o que o Leon Denis está dizendo, que somente entre 20 e 30 anos é que o homem recupera o total uso de suas faculdades. Ele entrou, né, na idade adulta, por volta dos 18, né? Ele começa a entrar na idade adulta, até alcançar o ápice dessa idade adulta, ele diz aqui, depois de 20 ou 30 anos, variando de pessoa para pessoa, de esforços instintivos, esforços que ele nem sabia, é que recupera o uso das suas faculdades, embora limitadas, ainda pela ação da matéria, porque o espírito não tem o controle total das suas faculdades quando está encarnado. O corpo
abafa muita coisa, não é? A gente tem a memória da vida passada. É isso que ele está falando. E aí sim poderá prosseguir com alguma segurança a travessia da perigosa existência, quer dizer, o continuar daquela encarnação. Belíssimo esse texto de Leon Denis, tá? Vamos dar uma paradinha agora? Pode fechar, Denise? E lê para a gente, Denise, a nota de Kardec para essa questão. Eu vou ler novamente a resposta de Kardec. A pergunta é o corpo que influi sobre o espírito? Ah, não. Ainda tem essa pergunta, né, Denise? Não, ela já leu. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece tudo. O corpo é uma coisa transitória. O espírito não, ele é imortal. Lê a nota para a gente, Denise, da questão 196A. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Interessante. Olha só, as matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura. O perispírito também não vai se depurando. Conforme o espírito vai evoluindo, o perispírito vai evoluindo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, a gente vê como esse texto do Leon Denis, né, que é um poeta, e o texto de Kardec se completam, né, trazendo para a gente uma visão muito clara do que seja essa encarnação. Esse texto também do livro O Caminho da Vida, se eu não me engano é isso, né? O Caminho da Vida, do livro Obras Póstumas, O Caminho da Vida, também belíssimo, essa história do ancião e o viajor, né? Que vai encontrar no meio do caminho o lenhador, que vai dar a ele o caminho, o roteiro a ser seguido. Então, mediante tudo isso, não há para nós, pelo menos penso eu, uma dúvida sobre a reencarnação e sobre a sua necessidade para que a gente possa crescer e evoluir. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o estudo de hoje? Aqui nós falamos da videira, que eu sei que o Alberto gosta muito dessa colocação aí. Tá tudo bem? Ninguém quer falar nada, não? Não, tudo bem. Então, nós vamos encerrar o estudo do Livro dos Espíritos hoje, e quando fosse 6h20, tá bom, Denise? 18h20, nós iniciamos o estudo do livro Memória Suicida. A história do Memória Suicida são aqueles companheiros que se perderam no meio dessas florestas, que o espírito tem que atravessar. Esses se perderam. Apesar também do lenhador ter se apresentado para eles e dado a eles a orientação do caminho a seguir, eles não ouviram o lenhador, as orientações do lenhador, e se perderam no cipoal das florestas. Estão lá perdidos, alguns deles. E quem sabe se um de nós não pode ser um lenhador para auxiliar esses irmãos a saírem da floresta. Porque alguns estão ainda perdidos no meio da floresta. O suicida é um desses. Mas um dia ele vai sair da floresta e vai se tornar um lenhador também, não é? Mas
Eles precisam de um pouco mais de ajuda para saírem dessa floresta em que se perderam. Então, Denise, pode fazer. Foi a Denise que eu pedi, eu me esqueci. Para fazer. Não, Denise acabou de ler. Vou pedir aí, Regina, faz para a gente a prece de encerramento, por favor, do estudo do Livro dos Espíritos. E às 18h20 a gente retorna para o livro Memória Suicida.